Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Obrigado a todos vocês que têm assistido essas mensagens e também compartilhado essas mensagens. O nosso objetivo é fazer conhecido o nome do Senhor. Há tanta coisa ruim na internet. Nós queremos proporcionar com a simplicidade que é filmada aqui no meu escritório, no vilarejo de Urte, onde moramos, no País Basco, mas o nosso objetivo é fazer conhecido o nome do Senhor e a glória do Senhor. Porque Jesus está voltando, não é? Ou então nós iremos sair desse planeta em breve. E precisamos dedicar cada instante da nossa vida para a glória de Deus, porque o resto é só poeira mesmo, é tudo vaidade. Que Deus possa nos ajudar a fazermos diferença no mundo em que estamos. É a minha oração por você hoje, que você faça diferença, que o seu coração seja cheio da alegria do Senhor, da graça do Senhor, para que você possa ajudar aos outros também, que estão precisando nesses dias que são dias difíceis, não é? São momentos muito difíceis para todos nós. Eu gostaria de ler com vocês, então, em Efésios capítulo 1, verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminados os olhos do vosso coração, traduzido aqui como entendimento, nessa versão Almeida corrigida, mas na verdade a palavra aqui é coração. Os olhos do coração. Você sabe muito bem o que são os olhos do seu corpo, porque se você está me vendo hoje, e mesmo se você não vê, você está me ouvindo, mas aqui Paulo está falando de olhos do coração, uma visão do coração que tanto pode ter aquele que vê, como eu vejo, ou aquele que não consegue ver, como talvez seja o seu caso, e que Deus te abençoe e te ajude nessa situação que é a sua, cada um na vida que a gente recebeu. Mas o mais importante do que ver com os olhos da carne é de ver com os olhos do coração. E é terrível de perceber que existem pessoas que não veem com os olhos do coração. Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Esse texto terrível, incrível de Paulo, que fala de uma realidade terrível, de pessoas que vivem a vida toda sem ver Deus. Que vivem nas trevas. E uma coisa muito certa, você não precisa ser doutor em coisa alguma para saber que nas trevas ninguém consegue ver. Sem luz, os seus olhos não funcionam. Se não houvesse estrela, aliás, se não estivéssemos à distância certa da nossa estrela, que chamamos de Sol, não poderíamos nem existir, quanto mais ver. Da mesma forma, se a luz de Deus não penetrar no seu coração, você não vive e você não vê. Seu espírito precisa ser cheio da luz de Deus. É por isso que Paulo está orando por esses irmãos, porque mesmo sendo irmãos em Cristo, mesmo conhecendo a Cristo, às vezes a gente vive uma vida cristã medíocre, como viviam o povo em Éfeso, na cidade de Éfeso, mistura de inglês com francês com português. Uma vida cristã medíocre. Por quê? Porque não viram completamente Deus. Para você conhecer ao homem, você estuda o homem, você estuda você mesmo, você estuda tudo que existe ao seu redor sobre o homem. Agora, para conhecer a Deus, você precisa de uma luz que venha do próprio Deus. Deus precisa se revelar para você. Agora, quando você não quer, quando é o problema dessas pessoas aqui no capítulo 1 de Romanos, as pessoas que decidiram viver nas trevas. Como Jesus diz em João 3, as pessoas não querem vir à luz, porque se eu tiver com uma roupa suja e eu chegar perto da luz, todo mundo vai ver que minha roupa está suja. A roupa aqui é a nossa vida, claro. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aquelas pessoas que o amam.
São coisas que você não conseguiu ainda ver com os seus olhos e nem com a sua consciência de ser humano você conseguiu ver. Mas que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E o que nos falta é revelação. O que nos falta é abertura dos olhos. O que nos falta é colocarmos os óculos de Deus. E é isso que Paulo está pedindo aqui. E é isso que devemos orar para nós mesmos e para os outros. Uma igreja imatura, cristãos imaturos, nós, quando somos imaturos, é porque somos cegos. Ainda não vimos quem somos em Cristo. Ainda não vimos quem é o outro em Cristo Jesus. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Um dia tudo que está nas trevas será revelado, será mostrado em pleno dia. Mas enquanto esperamos por esse grande dia, podemos pedir a Deus que os nossos corações sejam iluminados hoje, para que não vivamos mais uma vida medíocre. O povo de Israel, por exemplo, no deserto, é um exemplo muito bom. Quando eles chegam em Canaã, ou mesmo no deserto, eles confundem Deus com os deuses locais. Deuses que não são que poeira e ilusão. Aquele tipo de Deus que você pede, ele te dá. Ou então que Deus que pede de você muitos sacrifícios, que não te oferece nada porque ele não tem nada para oferecer, porque na verdade ele nem existe. O nosso Deus é um Deus justo e santo e todo-poderoso que reina pelos séculos dos séculos. Ele tem se revelado a nós na pessoa de Cristo Jesus, nos deu o seu Espírito Santo para que possamos ir do outro lado da cortina e vermos a glória de Deus. Mas com os olhos fechados você não consegue ver. Principalmente se são os olhos do seu coração. Que Deus te abençoe.